Boa noite, paz. Eu convido vocês a estarem de pé para a gente estar orando, né, pelo nosso irmão Luiz Otávio, para que ele seja usado pelo nosso Senhor para trazer uma palavra abençoada para nós. Amém? Podem levantar suas mãos para cá, então. Paizinho querido, viemos na sua presença, Senhor, pedir para que o Senhor abençoe o Luiz Otávio, nosso irmão, para que ele seja direcionado pelo Espírito Santo de Deus, para que ele traga uma palavra assim feita da sua vontade. Que todos aqui presentes estejam com seus corações abertos para receber essa palavra, Senhor, que seja edificante para a vida de cada um que está aqui nessa noite. Eu peço, Pai, que o Senhor abençoe seu filho e que o Senhor esteja aqui presente, em nome de Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. A paz, família. Eu confesso que hoje à tarde eu meditava um pouco em cima dessa mensagem que eu preparei e dificilmente eu preparo com tamanha antecedência a exposição de um texto. E na escala eu estava agendado para o dia 20, só que eu preparei essa mensagem há uns 5 dias atrás. E aí agora uns 2 dias atrás o Anderson pediu para mim trocar, e quando ele pediu para mim trocar eu fiquei de certa forma tranquilo, porque eu já tinha tudo preparado, mesmo sabendo que quando a gente chega aqui o Espírito Santo faz uma reviravolta, mas eu acho muito insano vir para cá sem nada e acreditar que grandes revelações virão sem preparação. Mas hoje à tarde eu fui tomado de um temor tão grande, referente à presença de Deus nesse lugar e principalmente nessa noite, que eu pensei assim, ó, eu vou pedir uma música e aí nós vamos cantar e vamos se balançar. Aí eu vou pedir para apagar a luz e vai tocar outra música e nós vamos se abraçar. E aí nós vamos tudo lá para frente, vamos se ajoelhar. E depois nós vamos se deitar e nós vamos rolar e nós vamos chorar e clamar. E eu pensei assim, nossa, não sobrou espaço para a palavra. E na verdade a vontade que eu estou é de realmente fazer isso. Porque eu entendo que eu sou tão pequeno perto daquilo que Deus está fazendo, que eu não tenho capacidade de acrescentar um palmo. Muito menos arruinar. Desculpa, sentem, por favor. Eu não consigo acrescentar um palmo àquilo que Deus está fazendo. E lá no Encontro com Deus do Paraná, eu percebi que uma irmã estava bastante tensa naquele tempinho que antecedia a ministração dela, e eu chamei ela e disse assim, ó, ei, nem se tu fizer muita força, tu consegue estragar aquilo que Deus está fazendo. Então não te preocupa, não te preocupa. Pode falar em embigo, pode falar lembê, pode ir lá gaguejar, dar branco, não vai conseguir estragar. Porque não é você que está fazendo, você não tem capacidade para acrescentar um palmo. E eu entendo isso, hoje eu me coloco na mesma posição, não tem como, porque o que Deus está fazendo aqui na Eleve, na verdade o que Deus está fazendo na nação, mas nós estamos vendo de perto o que Deus está fazendo aqui conosco, é muito grande, é muito forte. É muito forte. Não vamos fazer a exposição de um texto, mas nós vamos fazer aqui, gerar uma tempestade nas Escrituras. Nós vamos caminhar por alguns textos. Quem não quiser não precisa abrir, quem tiver interesse, for rápido de Bíblia, pode abrir. E nós vamos começar meditando a respeito da nossa comunhão, que é o que realmente importa que a gente esteja aqui. Porque quando Jesus falou, lá em Mateus 18, 20, que onde 2 ou 3 estivessem reunidos no nome dele, ali ele estaria presente, ele não falou em erudição, ele não falou em conhecimento, ele não falou em teologia, ele deu ênfase à comunhão. E nós estamos reunidos em nome de Jesus hoje, porque independente do que for falado aqui, independente do endereço dos textos mencionados, aquilo que Deus está fazendo é muito grande. E Ele sonda, Ele escaneia, Ele tem acesso ao coração de cada um. E eu não sei como está a vida de vocês na particularidade. Eu não sei. Eu sei muito pouco da vida de cada um, mas Deus sabe tudo. Então, no momento que eu me coloco à disposição dEle, Ele consegue fluir e, de repente, entregar aquele maná diário que cada um precisa.
Então, assim, uma coisa que me chamou a atenção muito forte nessa semana, se você é rápido de Bíblia, abre lá em Deuteronômio 22:8. Também vou abrir a minha. Deuteronômio 22:8 diz assim: quando você construir uma casa nova, faça um parapeito em torno do terraço, para que não traga sobre a tua casa a culpa pelo derramamento de sangue inocente, caso alguém caia do terraço. É assim que diz na minha versão. Esse texto falou comigo muito forte essa semana, ele acampou no meu coração, porque eu fiquei analisando algumas coisas que o pastor Gessé vem falando para a gente, a respeito de 1 ano e 6 meses de Eleve, a respeito dessa frutificação que a gente vem vendo em outros estados e outros municípios. E eu fiquei pensando que a gente sabe que o engenheiro é Deus, mas o pastor Gessé tem sido um construtor. E ele vem edificando uma casa que é uma casa nova. E qual é a tendência nossa, humana, de quando está edificando algo novo? É reter todos os recursos para essa obra nova. Dificilmente alguém que tem menos de 5 anos de existência já quer ir para outro lugar. Ele está retendo tudo que entra, ele está drenando, ele está sugando e administrando tudo aqui. Mas quando eu li esse texto, eu enxerguei que o nosso pastor ele vem construindo um parapeito para que ninguém caia. E esse parapeito, nos dias de hoje, ele se chama presbitério, diaconato, sacerdócio. Então, assim, nós, e nisso eu me incluo, em tudo que eu falo aqui eu me incluo, primeiramente, a gente sempre enxerga primeiro com os olhos humanos, sempre. Aí muitas vezes a gente tem que refletir, parar, voltar atrás para ver o que tem no plano espiritual a respeito de algo que foi feito. E assim, muitas vezes, eu sei que isso não acontece aqui na Eleve, tá? Mas acontece em outras igrejas. Quando alguém é ordenado, gera uma dor de cotovelo em alguém. Sabe? Quando alguém recebe um encargo, gera um mimimi da parte de alguém. Eu sei que aqui não, mas em outras igrejas sim. Só que o que a gente não entende é que uma ordenação não é um título, é um serviço. Então, se eu convidar você para ir na minha casa para mim te dar uma medalha, aí os demais podem ficar com uma dor de cotovelo. Mas se eu te convidar para ir na minha casa capinar o pátio, carregar pedra, quem vai ficar com inveja disso? Então, assim, eu entendo que o pastor, ele vem construindo um parapeito para que ninguém caia. Porque o que a gente consegue ver? A sala, a cozinha, o banheiro, a construção da casa, mas esse parapeito, ele é em cima. Eu queria ter trazido um desenho, né, dessas casas antigas lá, com o parapeito em cima, para ficar claro que não é uma sacada na janela, é em cima, é no terraço, que na minha versão diz em torno do terraço. É um parapeito em cima. Então, quando envolve as questões do alto, é muito perigoso que alguém caia. É muito perigoso que alguém caia. E outra coisa que falou muito forte comigo essa semana foi um link que uma irmã mandou, se eu não me engano foi a Ângela, ou a pastora Eliane, eu não me lembro quem mandou o link do suicídio da irmã em Cuiabá. Foi você? Pois é. Aquilo me chamou muito a atenção, porque a gente acha que crente é uma fortaleza. Pastor é uma fortaleza, diácono é uma fortaleza, presbítero é uma fortaleza. A gente, muitas vezes, os indivíduos que recebem algum encargo, recebem uma ordenação, eles até, de certa forma, escondem algumas fraquezas para passar uma fortaleza, muito preocupado com a reputação. Esses dias eu conversava com o pastor Gessé, ele me disse algo que eu achei fortíssimo. Ele disse assim, vamos ter um relacionamento de confessar a tentação para não ter que confessar pecado. Sabe? E muitas vezes nós, como crente velho, a gente, eu vou guardar essa tentação aqui, porque eu sei que eu não vou ir às vias de fato, eu não vou precisar confessar pecado. Quando vê, está se suicidando. Quando vê, está em depressão. Nós não somos uma fortaleza. Nós, por termos Jesus como uma referência, por termos o Calvário, a cruz como exemplo, nós sim, nós temos mais força nele para enfrentar as adversidades da vida, isso sim. Mas fortaleza nós não somos por si só. Então, assim, eu li um livro há um tempo atrás, que ele se chama Cartas do Diabo ao Seu Aprendiz. Foi escrito por C.S. Lewis há mais de 100 anos. É um livro, é uma história, é uma ficção, onde o diabo, ele escreve cartas para o sobrinho dele,
ensinando o sobrinho como tratar a gente, os crentes. E tem um momento que o sobrinho dele, que é um demoninho, diz assim: tio, olha lá um crente, posso matar ele? E o diabo maioral fala assim: você sabe que você não pode matar um crente. Tá, então tio, o que eu faço? Fere ele e deixa que o resto da igreja faz. Isso foi escrito há mais de 100 anos. Isso foi para a igreja dos nossos avós. Porque a igreja, na grande maioria das vezes, trucida. Sabe, a ovelha machuca. O coice da ovelha, aprendi isso essa semana com o meu pastor. O coice da ovelha, dentre todos os animais, é o que mais machuca. Diz a lenda que todo cuidador de ovelha, todo pastor, ele tem uma caneleira, porque o coice dela, ele é hemorrágico, ele machuca muito, assim. Quer reconhecer um pastor, olha para as canelas. E não é por querer. Eu não quero dizer que crente, que ovelha tem coração ruim, não é por mal. É porque a situação, muitas vezes nós distorcemos a palavra e achamos que ela é um livro de leis e normas. E aí quando a gente vê alguém caminhando fora das normas e leis, a gente se acha um xerife da santidade alheia. Sendo que o princípio maior é o amor. E a Bíblia, ela é uma história de amor. Ela não é um conjunto de normas e diretrizes, ela é uma história de amor. Só que é da nossa natureza de renascido, de vida nova, a gente quer que todo mundo ande debaixo da obediência da palavra, só que a gente não entende que cada um tem um tempo. E de repente o meu tempo não é o mesmo tempo de você. O meu tempo, hoje eu estou aqui, eu estou caminhando há 11 anos. Sabe, eu olho para 11 anos atrás, quando eu achava que eu era crente, nossa, quanta imaturidade, quanta coisa que eu tenho vergonha de testemunhar aqui. Mas não era por mal, era na ignorância, só que a gente acha que o tempo da ignorância é só da porta para fora da igreja. E muitas vezes nós temos anos de ignorância dentro da congregação. Então isso tem falado comigo muito forte. Ontem, quando eu recebi o link da irmã, eu chorei. E nós vivemos numa época, numa geração onde, olha, não é qualquer tragédia que faz a gente chorar, porque é o dia inteiro, é todo dia. Então às vezes tu vê assim, mataram fulano, acharam ciclano, tu fica triste, mas a gente está tão calejado. E ontem, quando eu li aquilo, eu chorei porque eu fico pensando assim, nossa, é dentro da igreja, os irmãos se trucidando, os irmãos com fofoca, com mimimi. Será que ninguém está entendendo que é muito maior? Será que alguém não está entendendo que isso aqui não é um grupo de amigos, isso aqui não é uma associação de moradores, não é um clube? Isso aqui eu não venho aqui para satisfazer as minhas vontades, o meu ego, para ver quem é que me cumprimenta, quem é que não me cumprimenta, quem é que fala bem de mim, quem é que fala mal. E eu volto a dizer, tudo que eu estou falando eu me incluo dentro, eu sou igreja também. Entende? Então isso é muito forte. Eu acho que o pastor Gessé vem repetindo semanalmente, a nossa luta não é mais contra carne e sangue, é contra principados e potestades das trevas, nas hostes celestiais. E muitas vezes nós não estamos vendo isso e ainda estamos lutando com carne, com mimimi, com fofoca, com dor de cotovelo, com diz que me diz, com por favor. Isso é muito forte, a gente tem que levar a sério. De repente você não está vivendo isso, de repente eu não estou vivendo isso, mas se o Espírito Santo tem nos falado a respeito disso, é porque realmente, se isso está acontecendo dentro da igreja, quem é a igreja? Somos nós. Nosso slogan, Ministério Eleve, vivendo o reino como família. Vivendo o que como família? O reino, não a nossa vida, as nossas vontades. Já pensou se eu viesse para cá vivendo o meu ego como família? Ministério Eleve, vivendo a minha vaidade como família, vivendo minhas carências como família, vivendo meus fracassos e fantasmas como família. Não é isso, é vivendo o reino. E como é o reino de Deus? Como é o reino de Deus? Jesus Cristo falava em Mateus 12, de 46 a 50. Se você é rápido, abre, se não, projeta para mim, por favor. Mateus 12, 46 a 50. Jesus ensinava as multidões, então alguém chega para ele e diz, tua mãe e teus irmãos querem falar contigo. Jesus pergunta, quem é minha mãe, quem são os meus irmãos? Estendendo as mãos para o discípulo, ele diz, eis minha mãe e meus irmãos, qualquer que fizer a vontade do Pai, este é meu irmão. A vontade do Pai. Qual que é a vontade do Pai?
Muitas vezes nós confundimos a vontade do Pai com um gesto solidário ou ação social. Veja bem, amar o mendigo, cuidar do transexual, da prostituta, do morador de rua, isso até assistente social faz. Isso até maçom faz. Isso até pai de santo faz. Isso o centro espírita faz. A gente confunde assim, agora eu leio Bíblia, agora eu oro, eu jejuo e eu saio fazendo coisa boa na rua. Nossa, como eu sou santo. Como eu sou santo. E muitas vezes nós não entendemos que santidade, ela caminha muito paralelo com intimidade, e não com religiosidade. Tudo isso que eu estou falando para vocês, está dentro da minha ignorância, dentro da igreja já, de um tempo atrás. O Bimbo falou aqui no começo, o Luiz Otávio ajuda as pessoas e tal. Eu não estou dizendo para você que você não pode ajudar as pessoas, que você não deve orar, que você não deve jejuar, não deve ler Bíblia. Com certeza você deve fazer tudo isso, mas não se ache o santão a ponto de estagnar na sua busca. Porque hoje, segundo pesquisas, nós no Brasil somos 50 milhões de evangélicos. Hoje, a cada 3 pessoas, 1 é evangélico no Brasil. Só que nós fomos comparados por um teólogo bastante relevante na nação, nós fomos comparados a um grande lago com um palmo de fundura. Então nós nos preocupamos muito com o número. A gente entende que ganhar uma alma para Jesus é trazer o batuqueiro para se tornar evangélico. Aí traz o espírito, ele vira evangélico e aí eu ganhei várias almas para Jesus. Mas na verdade eu não entendo que eu mesmo estava com a aguinha na canela e agora eu só chamei ele para nós ficar jogando aguinha um no outro. Sendo que a santidade, ela é um oceano inatingível de profundidade. E a gente não entende que tem que nadar para baixo ao invés de ficar jogando aguinha um no outro. Então isso, eu estou me comprometendo, porque tudo eu falo, automaticamente eu me comprometo. Imagina se eu viesse aqui falar para vocês sobre algo que eu não vivo. Imagina qual seria a cobrança de Deus em cima da minha vida. Mas hoje a minha busca, a minha luta diária, não é porque eu tenho preguiça de ler Bíblia, não é porque eu tenho preguiça de orar, não é porque eu não gosto de jejuar. A minha luta hoje é para que Deus bote os olhos de Jesus no meu rosto e o coração de Jesus no meu peito. Para que eu consiga olhar para as pessoas com o olhar de Jesus, e como é difícil, para que eu consiga olhar para as pessoas e para a nação e para a minha cidade, para a minha vizinhança e sentir o que Jesus sente. Essa é a minha luta. E não é fácil, mas eu tenho buscado isso diariamente, é isso que eu peço. Eu parei, em um determinado momento da minha vida, eu pedia prosperidade, eu pedia proteção, eu pedia para abençoar o alimento, como se aquilo ali tivesse envenenado. Todo dia, abençoa o alimento, abençoa o alimento. Nossa, será que eu não entendo que se ele está no meu armário, se ele está na geladeira, é uma bênção? A bênção já está ali. Parecia que aquilo estava envenenado. Então, hoje eu entendo que é muito mais que eu preciso fazer, é muito mais. E quando Jesus diz... sede santos, pois eu sou santo, ele está falando com quem? Ele está falando com o Luiz Otávio, ele está falando com a pastora Eliana, com a Sheila, com o pastor Gessé, ele está falando comigo para mim ser santo. E quando a gente pensa, nossa, mas ser como Jesus é uma meta inatingível. Porque o cara era o Deus vivo, ele era Deus em carne e osso, como é que eu vou ser igual a Jesus? Então parece que é uma meta inatingível. Mas quando a gente olha para trás, ou quando a gente olha na nossa volta, tem tanta gente conseguindo. Tem tanta gente conseguindo. Sabe? Então, na grande maioria das vezes, eu uso como um mecanismo de defesa do meu ego, uma barreira onde Jesus não tem como alcançar. Não tem. Em caráter, em coração, em espiritualidade, não tem como alcançar. E aí o que eu faço? Me atiro nas cordas e relaxo. Aí eu faço só o meu feijãozinho com arroz, aguinha na canela, no tornozelo, e a gente olha para o lado, tem gente de cabeça baixa lendo Bíblia que está conseguindo, tem gente que se consagra, tem gente que acorda de manhã e o primeiro pensamento é Jesus, tem gente que não consegue tomar um banho sem chorar, tem gente que não consegue mais andar na rua sem ver Jesus nas pessoas, tem gente que não consegue mais dar um passo sem avaliar o que Deus pensaria a respeito disso. Tem gente como eu
que vive lutando contra a vaidade, contra a timidez. Vocês não imaginam a batalha que é para mim estar aqui. De repente vocês podem até achar que eu estou super à vontade. É uma luta, me dá ânsia de vômito. Minha esposa sabe. Já aconteceu muitas vezes de 5 minutos antes de eu pegar o microfone eu sair para vomitar ou nada. Porque eu só dava ânsia e não saía nada, dos nervos. Só que eu entendo que se acovardar, dar um passo atrás, retroceder, reclamar, não é aquilo que Deus quer de mim. E a vida cristã, ela é uma luta, ela é uma batalha diária. Uma vez eu li nesses pensamentos de internet que ser cristão é que nem matemática, que se está muito fácil, tu pode ter certeza que está tudo errado, porque não é fácil. O Evangelho, ele nos convida à morte. Já pensou? A gente tem mania de chamar o cara e dizer assim, ó, vem cara, vem para minha igreja, aceita Jesus, cara, desce as águas, porque ele é poderoso, cara, ele é o Deus do ouro e da prata, ele vai te restituir, mano, é só tu andar em obediência, ele tem maravilhas para fazer na tua vida. O cara vem, né? Quer palestra mais motivacional que essa? Agora vai na rua e diz assim, ó, mano, vem comigo que tu vai morrer agora, cara. Tu vai morrer, tu vai perder tudo, cara, nada mais vai ser teu salário não é mais teu, tá? A tua casa não é mais tua, a tua vida não é mais tua, e tu vai viver só para os outros. O cara, ó, pinoteia. E na verdade essa é a proposta do Evangelho. É morrer diariamente para que Jesus viva através de nós. Queria te pedir uma coisa. É super simples assim. Queria que você, quem sabe estalar o dedo, estrala aí, por favor. Tá, agora bota na bochecha, aqui ó. Poxa, você não sabe onde é que é a bochecha? Todo mundo botou no pescoço? A bochecha de vocês é aí, gente? Você vê como nós somos muito mais influenciados pelo aquilo que a gente vê do que aquilo que a gente ouve. E qual é a influência que você está passando para as pessoas que convivem com você na rua? De boca fechada, assim. Se eu parasse para analisar a tua vida, assim, me escondesse atrás de um container, assim, furasse um jornal e ficasse lendo ali, para te avaliar dia e noite, fora da igreja, qual seria o diagnóstico que eu daria da tua vida? E vice-versa, você me avaliando, o que você faria de mim? O que você falaria de mim? Nós somos uma referência para as pessoas, mesmo não querendo ser. Pensa num bicho que vive na vitrine, é o crente. Porque você não pode falar um palavrão lá na empresa que você trabalha. Você não pode fazer uma fofoca, você não pode fazer nada, porque realmente isso não é bíblico, isso não é o que Deus espera de você. E o mundo, ele vai aprender muito mais com aquilo que você vive e faz, do que com aquilo que você vai pregar para eles de Bíblia aberta. Entregar panfletinho no ônibus, ir evangelizar na praça, muito bonito, bacana, acho muito legal para quem tem essa destreza, mas é a tua vida que vai falar muito mais. A tua vida vai falar muito mais. Pessoas vão querer buscar o que você busca, porque elas não vão entender como você é assim. Por que você está dentro da prova e está feliz? Por que você sempre tem uma palavra de esperança? Eu não sei se você já percebeu, mas eu nem conheço a tua vida particular, mas eu arrisco, sem medo de errar, que as pessoas te procuram para desabafar. Por que as pessoas te procuram e começam a abrir o coração? Há uns 5 anos atrás, na faculdade, no 3º dia de aula, uma moça sentou do meu lado e começou a falar que ela era soro positivo e que ela tinha um desvio de caráter absurdo, onde ela contaminava as pessoas por querer. Ela se oferecia de uma forma muito fácil para contaminar as pessoas. Ela tinha perdido o amor próprio e ela era muito bonita, então era muito fácil para ela fazer o plano maligno dela. E no primeiro momento eu perguntei para ela assim, por que tu está me contando isso? Porque eu senti um peso nas minhas costas, uma responsabilidade de fazer alguma coisa, sem saber como eu ia dar o primeiro passo naquela situação. E ela falou assim, não sei, cara, mas tu me passa uma confiança. 3º dia de aula. Então, isso não depende de caráter, personalidade, criação. Isso vai muito do que a gente carrega. Porque isso existe um vice-versa também. Quando você carrega uma presença demoníaca, é como se fosse um imã. Você atrai pessoas no mesmo propósito que você. Então, eu acredito que nós somos um templo,
Mas como eu falei lá no Paraná, não existe uma casa que ela é completamente inóspita. Se você não está habitando nela, vai vir as aranhas, vão fazer teia de aranha, alguém vai habitar nela. E nós somos um templo. E todo hábito gera uma habitação. Então, se eu analisar o que você faz, eu digo quem é que habita em você. Se eu avaliar o seu dia a dia, eu posso dizer quem é que habita em você. E conforme quem habitar em você, você será um imã que vai atrair pessoas que precisam de ajuda ou pessoas que vivem no mesmo propósito. E aí você pode viver o reino como família, assim como diz o nosso slogan. Eu peço para você, já me deram uma placa de 15 minutos, nós nem entramos no texto base, vamos entrar agora então. Eu peço para você abrir em Efésios 3. O irmão pediu, né, que de repente daqui a um tempo ele ganhe 30 minutos, eu queria 2 horas, tá? Se dá para pedir, eu quero umas 2 horas, tá? Mas vamos entrar no texto então, Efésios 3, do 17 ao 19. Quem achou diz amém? Efésios 3, do 17 ao 19. Minha versão. Para que Cristo habite no coração de vocês, mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, repita comigo, em amor, vocês possam juntamente com todos os santos, repita comigo, com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Amém. Como eu disse antes, Jesus Cristo já nos deu uma ordenança que fôssemos santos como Ele é santo. E aqui o apóstolo Paulo diz que nós precisamos buscar com todos os santos. Quem será todos os santos? Será que é as estátuas, aquela que os católicos gostam de pendurar na parede? Será que é o santinho, aquele que o político gosta de entregar para nós? Ou será que todos os santos envolvem nós todos que estamos aqui? E por que o apóstolo Paulo, essa palavra aqui eu tenho comido ela diariamente. Hoje a minha esposa entrou no quarto e falou assim, nossa amor, eu achei que tu estava dormindo. Eu disse, capaz, como? Estava com os olhos desse tamanho assim, ó. Eu estava assim, ó, saboreando essa escritura. E o Espírito Santo me levou a refletir a respeito de todos os santos, que todos os santos incluem muito a pessoa que está sentada do teu lado agora. Agora. Porque Deus, Ele trabalha de uma forma multiforme. Ele nunca vai dar tudo para o Luiz Otávio, assim como Ele nunca vai dar tudo para a Sheila e nunca vai dar tudo para o pastor Gessé. Mas nós, em comunhão, nós podemos trazer pequenas revelações diárias. Isso quem tiver relacionamento com Deus, pode vir trazendo semanalmente pequenas revelações lá na tua célula, aqui no culto, na tua casa. Quando tiver demais, faz uma janta, uma meia dúzia de crente para conversar sobre. Você vai dividir revelações que foram dadas unicamente para você, que não devem ser guardadas. Porque eu entendi que todo o conhecimento e todo o afeto, eles foram feitos para o outro. Já pensou você ser um cara extremamente afetuoso e não dar um abraço em ninguém? De que adianta? Você ser um poço de carinho, sabe? Lá em casa nós temos a cultura do carinho, eu sou muito beijoqueiro, eu beijo e abraço mesmo, eu beijo todos guri, beijo mesmo, às vezes deixo babado. Só que, poxa, eu vivo no meio de 4 meninas, né? Então lá em casa, assim, ó, nós temos a cultura do eu te amo, nós temos a cultura diária do abraço, do beijo, é o tempo inteiro. E na verdade, eu entendo que nós aqui, nós temos que viver uma extensão do nosso lar. Nós temos que viver uma extensão do nosso lar. Eu falei lá no Paraná também que aqui na igreja é uma fé pública. A gente vem aqui refazer aquilo que a gente faz diariamente lá em casa. Que quem vem buscar a Deus na igreja é ímpio. Porque o crente verdadeiro, cristão, genuíno,
ele vem trazer o Deus que ele se relacionou a semana inteira no quarto dele, trancado, chorando, se balançando, rolando no chão. Aí ele vem para a igreja, ele vem trazer uma presença, ele não vem buscar, ele não vem aqui sentar aqui e drenar uma energia. Tem gente que vem para cá, você sabe o que é crente 6 horas? É o crente aqui que 6 horas por mim, chega a ter uma marca de mão na cabeça, assim, de tanto pedir oração. Ele não entende que Deus deu 2 canhões para ele botar no chão e entrar sozinho na guerra. Eu não recuso oração, eu preciso da oração de vocês todos, mas eu sou o primeiro a botar o joelho no chão por mim, pela minha casa, pela minha vida, pela minha família, por vocês. Dentre todas as minhas passagens, essa é a 3ª igreja que eu congrego, nunca orei tanto pela minha igreja e pelos meus líderes como eu oro hoje. Por quê? Porque vocês são melhores? Não, porque eu tenho entendido coisas novas. É isso que eu falava sobre maturidade. Eu tenho entendido que nós não somos fortaleza. Eu tenho entendido que ninguém é fortaleza. Eu tenho entendido que a nossa guerra é em hostes celestiais. Não é guerra de mimimi mais. E eu tenho orado muito por nós, para que nós possamos, primeiramente, buscarmos a santidade individual, mas que depois, com todos os santos, nós pudéssemos cada vez mais ir compreendendo profundidade, largura e altura do amor de Deus. Até que possamos, quem sabe, chegar à estatura de varão perfeito, que é a nossa busca. Quem sabe possamos completar a carreira, guardar a fé, combater o bom combate. É uma luta. Eu poderia vir aqui e trazer uma palestra motivacional, onde você ia aplaudir de pé, você ia se emocionar, você ia rir. Só que eu não ia estar trazendo a verdade. Eu vim dizer para você que a palavra de Deus quer que você morra. Quer que você morra. Quer que você pegue a sua cruz, que você negue-se a si mesmo. Olha só o que tem de motivacional nisso. Que você viva para o outro. Que você procure ter a visão de Cristo. Que você enxergue nas pessoas mais difíceis, que são elas que te empurram rumo ao plano que Deus tem para a tua vida. Nós temos inúmeros exemplos aqui. Olha o que foi a vida de José do Egito. As pessoas que empurraram ele para um buraco, as pessoas que empurraram ele para uma escravidão, estavam empurrando ele rumo à glória. O que seria dele se ele ficasse na casa do pai dele, passeando com a túnica colorida? Então, às vezes, aquelas pessoas que a gente tem como uma dificuldade, como uma pedra no sapato, um espinho, elas estão te empurrando rumo ao objetivo que Deus tem. Deus já está lá na frente te chamando e você está perdendo tempo, eu estou perdendo tempo, e aí as pessoas são usadas para me empurrar. E às vezes eu peço a Deus para que me tire da prova, e eu não entendo que não é prova, é um processo. Imagina a lagarta pedindo para Deus para sair do casulo, que ela não aguenta mais, ela não entende, ela nem faz ideia que vai se transformar numa borboleta linda. Quem é que tatua a lagarta? Quem é que pinta um quadro de uma lagarta? Agora quem é que, não sei aqui, mas o que eu mais vejo de tatuagem é borboleta. Como o povo gosta de borboleta? Já pensou? Então, muitas vezes nós estamos dentro do processo, tá difícil, mas eu tenho sim, morrer para a minha carne, deixar que Jesus viva em mim, buscar a santidade e principalmente estar em comunhão com todos os santos, para que eu possa ter a revelação que só teve o irmão que está do meu lado e eu não vou ter. Você já pensou, se você perguntasse... Se você perguntar para minha filha quem é o Pai do céu, ela vai te dizer algo. Se você perguntar para mim quem é Deus, eu vou te dizer algo. Se eu perguntar para o César, ele vai dizer outra coisa. Será que um dos três está errado? Não, não necessariamente alguém precisa estar errado, mas cada um tem revelações por um ponto de vista. Eu estou vendo vocês daqui, vocês estão me vendo daí. O que vocês estão vendo não está errado, o que eu estou vendo não está errado. Então o importante é nós estarmos em comunhão. E eu preciso encerrar, eu vou encerrar reafirmando algo que o pastor Gessé tem falado para nós. A nossa luta não é mais contra carne e sangue, é contra principados e potestades nas hostes celestiais. Não é mais. Nossa guerra agora é com os 2 canhões no chão. A nossa guerra agora é com jejum,
é com jejum, é com leitura bíblica, é com consagração, tempo sozinho com Deus, quarto trancado, intimidade, busca. Nosso momento agora é de buscar relacionamento íntimo, mergulhar para baixo, não se contentar, ficar insatisfeito com a aguinha na canela e querer buscar mais de Deus, porque isso está disponível para todo mundo. É se ajoelhar para orar a Bíblia e chamar o Espírito Santo para ler junto contigo, para te explicar aquilo que tu não entende. É o único livro que a gente pode ler na companhia do autor, é a Bíblia. Então chamar ele, lê comigo, me explica, não estou entendendo, vou voltar e vou ler de novo desde o primeiro capítulo. É um momento de buscar, gente. Porque a gente leu lá em Deuteronômio, você não precisa abrir, eu vou abrir aqui. A gente leu lá em Deuteronômio que era importante, nem vou abrir, que era importante construir um parapeito para a gente não cair. 2 versículos para frente, dizia que nós não poderíamos usar 2 animais de estatura diferente, com o jugo por cima deles, porque senão o animal maior estrangularia o menor. E na verdade, quem buscar mais não vai estrangular quem buscar menos, mas para que nós possamos ter um jugo igual, nós temos que estar diariamente buscando. Irmão, não te contenta, porque eu estou completamente insatisfeito. E um dos primeiros cultos que eu vim aqui, uma oração que eu fiz foi a seguinte: Senhor, eu quero mergulhar em águas profundas, e quem quiser também eu vou levar comigo. Amém.